Bom, estou começando a gravar. Vocês estão vendo os slides em tela cheia? Ainda não. Eu consigo ver os slides, mas eles ainda estão na página inicial do Tipo, tu vai ver Docs. a página do navegador, assim como os slides. Não tá no modo apresentação. Não está ainda em tela cheia? Não. Não. Então, acho que eu tenho, deixa eu ver. Deixa eu ver se aqui. Está em tela cheia agora? Não. Não, também. Clica ali em cima em apresentação de slides. Se não me engano. Deixa eu ir no... Agora está em tela cheia? Agora Agora tá. sim. Agora tá. Tá. Então tá certo, eu estava com problema de navegador. Bom, eu não consigo ver vocês mais, né? E só estou vendo os slides. Qualquer coisa, se vocês precisarem me perguntar alguma coisa, vocês me chamam por áudio, tá? Beleza, obrigado. Tá, aí tá gravando ali. Tá em tela cheia? Não, agora não. Não. Mas tem que fazer essa coisa, clicar ali em apresentação de slides. Do outro jeito tava Peraí, ainda. agora acho que vai ficar. Ficou em tela cheia? Ficou. Foi. Tá. Então tá, gente, eu vou começar. Bom, então esse treinamento é um mini curso, né? Hoje a gente vai fazer mais voltado para os cursos de mestrado e doutorado, né? Engenharia Química, no fim eu só deixei doutorado ali, né? Pós-graduação em Engenharia Química. Bom, vocês já ouviram falar, né, bastante do levantamento bibliográfico, revisão de literatura, estado da arte, né? O que é, como fazer, onde pesquisar. Aqui a gente tem alguns critérios de confiabilidade da informação científica, tá? Onde os alunos precisam ter bom senso no uso dos sites, verificar sempre a procedência, né? Quem são os autores, quem é a instituição que está por trás, tomar muito cuidado com fake news, né? Consultar os sites de checagem da veracidade, a atualidade das informações, né? Principalmente dependendo da área, né? Bom, o responsável, né, o intelectual, o autor que está por trás daquele texto, daquela publicação, no caso de cientistas, pesquisadores, principalmente brasileiros, sempre consultar o perfil no currículo Lattes, tá? Qualquer site sempre checar a vinculação institucional, né, se são com organizações, com instituições que são validadas, renomadas, como órgãos governamentais, associações científicas, agências financiadoras. Conteúdo revisado por pares, que é o principal critério para o aceite de uma publicação científica, né? Ela tem que ser validada, avaliada por pares da mesma área. E a gente tem os índices bibliométricos, né, como o fator de impacto e o Qualis da CAPES, que está passando por mudança, que são índices que foram criados para tentar dar algum tipo de validação, de ranqueamento, né, para artigos, para revistas e autores. Onde buscar as informações? Então, aqui eu coloquei um pouco das nossas informações impressas, né, do acervo físico, tá? Que é o prédio aqui nosso da Biblioteca Comunitária, aqui na área norte do campus São Carlos, né? Onde a maior parte do acervo são livros em papel impressos, né? E a gente tem alguns outros serviços do Comult, do EB, que depois eu vou estar explicando. E o nosso catálogo online Pérgamo, que é aquele site do software que fica nos terminais de empréstimo, que vocês consultam e logam com a senha para poder emprestar, para poder renovar. Esse nosso catálogo online está na internet através do nosso site, pode ser consultado do mundo todo, tá? Vocês podem fazer a renovação de casa.
tá? Podem fazer empréstimo entre bibliotecas, entre os campi também, pelo nosso catálogo, tá? Aí a gente tem aí, né, também o nosso acervo digital, online e virtual, que são o portal de periódicos da CAPES, todas as bases de dados que estão lá dentro, todas as revistas científicas, os periódicos, o nosso repositório institucional, a base de dados de normas da BNT, né? Os e-books da biblioteca virtual da Pearson, dentre outros e-books de outras bibliotecas virtuais que a gente tem acesso, tá? Então, tudo isso constitui esse acervo aí online, virtual, digital. A gente não tem ainda uma ferramenta de descoberta que busque em tudo ao mesmo tempo. A gente ainda está trabalhando com formas de busca. Por exemplo, você busca no catálogo no Pérgamo, você não vai ter acesso a tudo ali, principalmente a parte digital, virtual, online, né? Através de uma ferramenta de descoberta, sim, iria em tudo, no que é impresso, no que é online. A gente ainda não tem esse recurso, então algumas coisas que eu vou estar comentando aqui nos próximos slides, tem que pesquisar separado, tá? Bom, para assessorar os alunos, como consultar essas fontes, esses recursos de informação online, um grupo de trabalho do CIB, do Sistema de Bibliotecas, criou esse manual em PDF, que é um guia que está disponível no site da BCO para os alunos consultarem, né? O que recursos, que conteúdos online que as bibliotecas da UFSCar disponibilizam para todos os campi, tá? Bom, a gente tem o site da biblioteca, que é a principal fonte de informação para vocês, porque aqui vai estar todos os nossos serviços, tá? E que vocês podem consultar aqui, todos os serviços que a gente oferece, vão estar todos elencados e explicados aqui. Então, é o primeiro lugar que vocês devem estar consultando para saber tudo que as bibliotecas oferecem, tá? O nosso catálogo online, que é aquele site dos terminais de empréstimo ali dos computadores que ficam nos pisos aí da biblioteca, tá? Vocês acessam ele pelo site, pode ser consultado de qualquer lugar do mundo, tá? E ele vai espelhar principalmente o nosso acervo físico impresso de livros e algumas coleções online, como, por exemplo, as normas técnicas da ABNT, que é uma base que a gente assina, tá? Bom, a gente tem também um site parecido da biblioteca, mas é o do CIB, que é do Sistema Integrado de Bibliotecas da UFSCar, que é uma coordenadoria que coordena as bibliotecas de todos os campi, tá? E tem algumas informações sobre recursos, fontes de informação, serviços que são voltados para orientar os alunos nas buscas nas bibliotecas de todos os campos, tá? Bom, o serviço de EB, que é o empréstimo entre bibliotecas, que a gente consegue emprestar livros entre os campi da UFSCar, tá? E a gente consegue também emprestar livros de outras bibliotecas no Brasil, de outras cidades, de outros estados, e a gente empresta para eles e eles emprestam para a gente, tá? E alguém tem alguma dúvida até aqui? Só vou pegar uma água. Se quiserem me interromper para perguntar quando eu estiver no slide ou perguntar no final, tá? É só me chamar pelo áudio. Então, o EB é mais para livros físicos e eles vão por Sedex, por malote, por correio, tá? Bom, o serviço de comutação bibliográfica, que é conhecido como Comute, ele serve para trocas de artigos entre as bibliotecas do Brasil e até do exterior, a gente às vezes consegue cópia de artigo. Esse serviço ele começa a ser usado mais pela pós-graduação, tá? Para conseguir cópias dos artigos que a gente não tem assinatura, não tem acesso ao texto completo, tá?
A gente tem um e-mail próprio desse serviço, mas sempre antes de solicitar um artigo, procurem no Google. Porque tem muita coisa que está no Google normal, depois eu vou falar lá no final de novo, tá? Aí não achando nem no Google, não achou o texto completo no portal de periódicos da CAPES, não achou nem no Google depois, aí me manda um e-mail com os dados desse artigo, que eu tento conseguir uma cópia com outra biblioteca no Brasil ou no exterior, porque as assinaturas mudam, a cobertura de acordo com o interesse dos cursos, tá? Da instituição. Bom, como acessar as fontes de informação online pelo site da BCO? Então, ali vai ter uma lista de bases de dados, de e-books, de gestores de referência, vai falar das normas técnicas da base que a gente assina da ABNT, da Target, portal de periódicos da CAPES, o da UFSCar, o repositório nosso institucional, RI, que é onde deposita as teses e dissertações de vocês, tá? Bom, eu vou estar comentando, eu selecionei algumas das principais fontes de informação nossas e eu vou estar comentando um por um. Esse daqui não é tão conhecido, né? Ele foi criado, esse site, nos moldes do site da biblioteca, né? Que os sites da universidade são todos em clone. E foi criado esse portal de periódicos da UFSCar, né? Como se fosse um mini portal de periódicos, tipo da CAPES, mas para reunir nossas revistas, tá? Aqui da UFSCar, que foram produzidas pelos nossos docentes, pelos nossos departamentos. Algumas foram descontinuadas, mas algumas estão na ativa, algumas são indexadas em bases mais renomadas e estão aí na ativa, como, por exemplo, algumas revistas lá no Cielo, tá? Então, é interessante vocês consultarem, tem revistas ali de todas as áreas, praticamente, tá? Então, foi criado esse site, esse portal, para reunir, para organizar, para disponibilizar melhor essa informação. A gente tem também o nosso RI, o Repositório Institucional da UFSCar, que é a nossa base de dados da produção intelectual da universidade. Antes ela tinha uma cara mais vermelha, assim, isso aqui vocês conhecem bem, né? Que deposita as dissertações, as teses, né, principalmente, mas agora está entrando TCC, artigo, dados de pesquisa também, mudou as cores aí, né, a interface, e, bom, lá no site do RI tem todas as informações, né, então aqui é onde os alunos da UFSCar depositam as teses, as dissertações, e é uma base de acesso aberto, tá, então ela está em domínio público na internet. Aí aqui eu coloquei as duas principais bases de dados nacionais que a gente tem de teses e dissertações, o banco de teses da CAPES, que são os trabalhos financiados com bolsa, tá? No Brasil inteiro, de todos os cursos, todas as áreas. É uma forma de busca bem simples, a pesquisar em português, porque é tudo pós-graduandos brasileiros, né? Só que assim, é uma busca bem simplificada, vem muita coisa que não tem nada a ver no meio, né? Vem muito resultado, né? Mas ajuda bem. Eu sempre recomendo essas bases, porque principalmente quando o aluno está ali começando uma iniciação científica, um TCC, ou mesmo mestrado, e está bem perdido com relação a como vai escrever, como vai estruturar o esqueleto do trabalho, é legal você pesquisar alguns trabalhos parecidos com o seu, ali na sua linha, né? Você acaba achando artigos, autores, ou tendo uma noção melhor de como estruturar o texto, tá? E aí a gente tem essa também, que é nacional, que é do IBICT, tá? A nossa da UFSCar está vinculada a essa segunda, e o que tem mais aqui é de universidades públicas, tá? Das privadas é mais das PUCs e da FGV, que eu vejo, né? O acervo das privadas quase não tem, a maior parte é tudo das públicas. E é em acesso aberto, essas bases de dados estão em domínio público. Elas estão também dentro do portal de periódicos da CAPES, mas elas não estão presas lá. Elas estão soltas, você entra por elas pelo Google, porque elas estão em domínio público, em acesso aberto. Quando elas são assinadas, pagas, elas estão presas dentro do portal da CAPES, você tem que entrar nelas pelo portal de periódicos da CAPES, com a senha
do acesso CAF fora daqui, né? Tem que estar na rede e tudo. Bom, o portal de periódicos da CAPES, que eu acho que é o que vocês mais ouvem falar quando entra aí no mestrado, né? Principalmente, que é o grande portal que o governo federal criou para reunir literatura científica nacional e internacional num único lugar e disponibilizar para os pesquisadores brasileiros. Não é tudo que existe, tá? Tem muita coisa fora daqui, tanto em acesso aberto, gratuito, como que são pagas, assinadas, se a nossa verba não cobre, tá? E a cobertura muda de acordo com a instituição, né, mesmo as públicas, tá? Depende do interesse dos cursos. As assinaturas mudam com mudanças de governo também, tá? A gente que trabalha aqui muda o governo, a gente vê que deixa de assinar algumas bases, passa a assinar outras, né? Teve mudanças aí ao longo do tempo. Aí tem lá eu fiz essa última atualização aqui, que tem mais de 40 mil títulos de periódicos, de revistas científicas de todas as áreas, tá? Tem até da parte de arte, de teatro, de cinema, tá? 417 bases de dados. Bom, a cara do portal, que vocês entram ali pelo acesso CAF, né? Quando está aqui na rede da UFSCar, não, já entra direto, mas fora daqui, vocês têm que logar com a senha de aluno para o acesso CAF, que é o acesso remoto, né? E comunidade acadêmica federada, tá? Então, vocês vão logar, porque senão vocês só têm acesso ao conteúdo que é gratuito, que é público, que está em domínio público, tá? Aí ali eu estou dando um exemplo das formas de busca que tem no acervo das coleções online aqui, você pode buscar por assunto, né, por palavra-chave, tem a lista de bases de dados, que vocês tipo das áreas, né, tem o filtro das áreas, que a gente consegue fazer das áreas, das sub-áreas, né, a medicina, por exemplo, tem muitas sub-áreas, né, e tem medicina geral também, ciências da saúde geral, as engenharias são subdivididas também, tá? Bom, aí aqui eu coloquei um exemplo das principais bases de dados multidisciplinares, né? O Cielo, que é a primeira que os alunos ouvem falar na graduação, né? Porque tem mais material em português ou no máximo em espanhol, pega Brasil, América Latina, está em acesso aberto, gratuito, né? Tem revista da UFSCar indexada lá também, é uma coisa mais próxima aqui da nossa realidade, né? Mas é muito pouco esse acervo comparado a tudo que existe, tudo que a gente tem acesso pelo portal de periódicos da CAPES. Ela é a primeira base, assim, que a gente apresenta, assim, para graduação, né? Aí a base mais famosa, mais conhecida, que tem mais nome no mundo científico internacional é a Web of Science, né, da antiga Thomson Reuters, agora editora Clarivate, entre parênteses é o nome da editora científica. A Web of Science coleção principal porque tem a Derwent acoplada lá, que é de patentes também, tá, da mesma editora. A Web of Science é uma base multidisciplinar, referência no mundo, e ela é uma base referencial com resumos, porque a assinatura dela só dá direito ao resumo. Se vem texto completo no meio, é porque ou está em acesso aberto, ou porque a gente tem direito através de alguma outra base que está no pacote do portal, tá? E o mesmo que a Scopus Editora Elsevier. Elas são concorrentes, as duas, Web of Science e Scopus. Últimas, recentes cursos, treinamentos que eu fui da Scopus, eles falam que já passaram a Web of Science, né, em termos de cobertura, de número de revistas, tá? E elas estão sempre mudando a interface, apresentando novos recursos, né? E, sei lá, pelo menos 2 vezes por ano parece que tem mudanças, assim, até mesmo na interface. Aqui é a cara do Cielo, né? Cielo tem um índice de assuntos, de palavras-chave, onde tem todos os assuntos lá em português, inglês e espanhol, tá? Então, assim,
De repente, se é um trabalho de especialização, o aluno só quer material em português, a gente recomenda muito o Cielo, tá? Só que o Cielo é uma base de acesso aberto, está em domínio público, ela também está indexada no portal de periódicos da CAPES, mas ela não está presa aqui dentro. Você consegue entrar nela pelo Google, tanto é que está com o cadeadinho aberto ali, de verde, acesso aberto, tá? Agora, a Web of Science, que ela sim é paga, assinada, embora só dê direito ao resumo, tá? Ela sim, ela tá com o cadeado aberto, disponível para a nossa instituição fiscal pela CAPES. No Google, você só acha a página de propaganda do Web of Science, você não vai entrar nela, se você não tiver logado com a senha de aluno, tá? Ela está presa dentro do portal e só entra nela com senha, tá? Bom, algumas bases de dados eu não sei se vocês quiserem perguntar, tá? Eu tô passando, podem me interromper pelo áudio, tá? Principais bases de dados de engenharias. A mais conhecida no meio das engenharias é a Compendex, que é uma das bases, a principal, do portal Engineering Village da editora Elsevier, que é a mesma da base de dados Scopus, da base de dados Science Direct, e de livros que vocês veem no acervo que tem uma árvorezinha, tem que é o símbolo lá, o logotipo, né? Aí eu coloquei algumas outras aqui, né? A ACE da área de engenharia civil. A mais interessante, mais conhecida é a Compendex, tá? Que ela tem mais recursos, ela é mais moderna. Ali o logotipo ali, do lado de laranjada Engenharia Vila, o logotipo da editora Elsevier, que tem nos livros também da editora que a gente tem aí no acervo. Essas bases, assim, como a Web of Science, a Scopus, a Compedex, vocês conseguem criar um perfil pessoal nelas para salvar os históricos de pesquisa, tá? Ela também ali, ó, disponível para sua instituição pela CAPES, ela é paga, ela é assinada, ela cobre todas as áreas das engenharias, tá? Aí eu coloquei aqui algumas bases de dados, né? Só destaquei ali a Compendex, aí eu coloquei aqui algumas bases de dados. Coloquei em química e em engenharia. Agora eu coloquei as de química, né? Que a gente coloca para o curso de química também, né? A mais interessante, mais assim com imagens, é o Easy Finder, que tem você consegue montar as estruturas químicas, né? Desenhar tipo um plant, puxar os artigos que têm a ver com o estudo daquela molécula, daquela substância ali que você desenhou, né? Aí tem que logar com o e-mail institucional, tá? Nesse Finder da CAS. Aí aqui é toda a explicação de como você loga. Essa base, ela sempre teve uma forma diferente para você entrar, para você se registrar, tá? Bom, aí aqui eu selecionei alguns tipos de bases que tenha a ver, tenha interesse para a área de vocês, as bases de patentes, tá? Documentos de patentes das invenções, das criações dos inventores. Nacionalmente, a mais conhecida base de patentes do INPI, de acesso aberto, tá? A Dervit é muito conhecida no mundo, porque ela é lá acoplada com a Web of Science, uma base de patentes. A SpaceNet, que é o escritório de patentes europeu, Google Patentes, no EasyFinder tem patentes também, e o escritório de patentes dos Estados Unidos, o SPTO. Tá? Aqui do INPI, eu coloquei a interface, aí tem a base de marcas e de desenhos também, junto, tá? Com a de patentes, para vocês consultarem no site.
Aqui é a forma de pesquisa. Aí a gente tem também as bases de normas técnicas que o pessoal da engenharia costuma usar. As normas técnicas de documentação, todo mundo vai usar para formatar o trabalho acadêmico, né? Lá de como fazer citações, como fazer referências. Mas o pessoal da engenharia, principalmente, afora isso, dependendo do tema do trabalho, eles usam também normas técnicas, tá? Então, pelo portal de periódicos da CAPES, a gente tem a da STM e a da I3E Explore. E aí, lá dentro do nosso catálogo Pérgamo, na base de dados de normas técnicas, não tem só as de citações, referências, que são essas genéricas que todo mundo vai usar para formatar o trabalho no final. Tem normas técnicas de engenharias lá também, né? Das medidas, enfim. Bom, aqui eu selecionei alguns periódicos, algumas revistas científicas de engenharia química, tá? Porque a área de engenharia química tem algumas coisas específicas, mas tem algumas coisas que estão ali, né, entre a química e entre a engenharia. Então, algumas que tinham um título mais assim fechado, engenharia química, eu selecionei e coloquei aqui. Aí vocês vão ver depois, porque vai estar na gravação. Eu só não coloco, às vezes tem alguns em japonês, acho que é grego, árabe, que aparece aqui no final, geralmente eu não coloco, tá? Mas a maioria tem tudo tradução, o título traduzido para o inglês, tá? Bom, agora eu vou passar para um outro bloco das técnicas de pesquisa, tá? Essa aula vai até às 11h30. Alguém me confirma? É até meio-dia. 11h30. 11h30, né? Tá. E geralmente quando começa às 10 vai até às... Mas aí dá tempo, pelo menos de eu terminar os slides, que já é 10 para as 11. Bom, então voltando, né? Iniciando o levantamento bibliográfico, a gente vai falar de algumas técnicas de pesquisa, né? Então, quando a gente vai pesquisar nas bases de dados, a gente vai aí se deparar com esses formatos de pesquisa, simples, avançada, tesauro, estratégias de busca, truncamento, tal. Bom, como selecionar os termos, que são as palavras-chave, os termos científicos, né? Idioma compatível com a fonte de preferência em inglês, termos científicos, termos técnicos, terminologia técnica da área, tem algumas áreas que têm até livros que são dicionários técnicos da área, tá? Sinônimos, rastrear os sinônimos, mas os sinônimos que sejam científicos, de preferência, não da linguagem natural. Então, você vai elencar essas palavras-chave, esses termos, né? E você vai pegando eles da própria literatura, dos artigos, teses, dissertações que você lê, você vai, né, consultar dicionários, enciclopédias especializados, conversar com os pesquisadores especialistas da área, com os docentes, com o orientador, né? E também consultar tesauros da área, se houver, que são esses bancos de palavras-chave. A base de dados com Compendex tem tesauro para consultar. Antigamente eles eram em formato de livro, depois eles passaram a estar na internet por site, né? E agora em algumas bases de dados. Aqui um exemplo que eu acho bem didático de tesauro, apesar de ser da área da saúde, ele mostra bem como que funciona essa ideia do tesauro. Então, o tesauro são esses vocabulários controlados, esse banco de palavras-chave, são termos técnicos científicos de uma área, né, os descritores de assunto, que estão semanticamente relacionados por hierarquia, né, e é um instrumento de controle terminológico, para as pessoas que não vão pesquisar nas bases com qualquer palavra da linguagem natural, termos do dia a dia. Tem que ser termos técnicos, científicos, e tem que ter uma hierarquia, né, que é sempre dos mais gerais para os mais específicos, tá? Bom, aqui o tesauro da Compendex, que às vezes vocês vão encontrar tesaurus, que é em latim, né? Mas a gente fala em português tesauro, né? Então eu fiz uma pesquisa ali,
por computação gráfica. Aí abriu uma fichinha ali do termo computação gráfica, onde ele coloca o termo não use, que é o termo sinônimo, mas que você deve preferir não usar, que é o modelagem 3D. Os broader terms, que são os termos mais gerais, mais genéricos. Então, computação gráfica está dentro de simulação computacional. Às vezes tem os termos específicos, que eu não coloquei aí, porque eu não tinha nesse termo. Narrow terms, os subassuntos, e os termos relacionados, tá? Que você pode usar também, cada um desses tem uma fichinha, tá? De azul você clica e entra, tá? Então, sempre é melhor você consultar o tesauro da base, se ela tiver, antes de começar as pesquisas, porque você já vai pesquisar com as palavras-chave mais adequadas, mais indicadas. É essa a função do tesauro, tá? Ser um banco de consulta das palavras-chave antes de você pesquisar a base. E quando uma base não tem, você vai numa outra base que tem, que seja da mesma área, pega as palavras-chave lá, vem e joga na outra, tá? Bom, pesquisa simples. Utilizar termos mais precisos e inconfundíveis. Sobrenomes de autores, evitar prenomes abreviados. Sempre sobrenome, tá? O sobrenome tem que estar por extenso. Os prenomes abreviados é bom evitar, mas às vezes não tem como. O autor só se identifica daquela forma. Mas sempre o que é mais seguro é que o sobrenome tem que estar por extenso, né? Preferir termos diferentes, tá? Você vai lá, faz uma pesquisa com termos genéricos, educação, social e um monte de coisa. Sempre procurar as palavras que são mais diferentes lá no título do artigo para você mandar para a busca. Evitar incluir palavras pequenas, artigos, preposições nos campos de pesquisa, não precisa usar acento. E sempre em inglês, né? Sempre preferir inglês porque é o mais abrangente, o que rastreia melhor, é a língua da ciência, né? Bom, os operadores booleanos, que a gente usa a lógica booleana nas pesquisas, né? Os operadores booleanos end, or ou not, e a gente vai falar de algumas coisas, né? Termo exato, truncamento e proximidade. Então, exemplo aqui de um tema de pesquisa, uso de veículos elétricos e híbridos no Brasil. Então, a gente coloca a tradução para inglês de cada termo, tá? Então, como funcionam os operadores booleanos? O AND, ele vai trazer menos material, ele restringe a recuperação, vai trazer menos artigos no resultado, porque ele traz o que tem os dois assuntos juntos ali na intersecção. O OR, ele vai trazer mais resultados, porque ele amplia a recuperação, porque ele vai trazer tudo que tem os dois assuntos junto e que tem um sozinho ou outro sozinho, tá? O OR a gente usa mais para sinônimos, para rastrear sinônimos, tá? Por exemplo, COVID, OR COVID-19, OR SARS-CoV-2, OR coronavírus. Você quer rastrear tudo sobre COVID, né? Ou um mesmo assunto em línguas diferentes, Brasil com S, Brasil com Z, tá? E o NOT ele exclui, aí ele traz bem menos coisas, porque você quer tudo que tenha um assunto e não tenha o outro junto, necessariamente não tem o outro junto, tá? Termos compostos, frases, sempre entre aspas, né? Isso é padrão, tá? Para conseguir ser mais exato na busca, na recuperação. Truncamento. Então, você consegue truncar uma letra, né? Só uma letra, que nem ali Brasil com S, Brasil com Z. Você consegue truncar o prefixo ou o sufixo e trazer só aquele radical, tudo que tiver aquele mesmo radical da palavra, né? O símbolo, o caractere de truncamento, ele depende da base, às vezes muda, às vezes geralmente é o asterisco ou ponto de interrogação, no geral. Bom, sempre checar lá no help do tutorial da base, mas costuma ser sempre esses dois, tá? E o de proximidade, que ele é um menos conhecido, menos usado, ele é usado em buscas que são mais exaustivas, que querem rastrear melhor. Então, você manda lá na base que dentro de uma frase, dos textos, dos artigos, você quer aqueles dois termos com até tantas palavras de distância, tá?
Bom, parênteses é padrão, tá? Então, você vai colocar os termos do mesmo assunto no mesmo bloco de parênteses, tá? Agrupando semelhantes. E sempre a expressão de busca string, que é uma bem pequena que está aqui de fundo laranjado, sempre ela começa e termina com o colchetes, tá? Os filtros das bases que vocês vão estar sempre vendo, né? Os filtros geralmente são genéricos, separa por autor, por ano, por revista, por subassunto, que está de acesso aberto, que não, por língua, por país, enfim. Dependendo da base, se é uma base mais específica naquela área, na área da saúde, na área de engenharia, eles vão ter filtros mais específicos daquela área, tá? E que aí facilita ainda mais para o pesquisador. Fora esses filtros genéricos que costuma ter em todas, de ano, de língua, de país, de subassunto, vai ter ainda esses de filtragens que são específicas daquela, fazem sentido só para aquela área, tá? Agrupe seus termos por semelhanças utilizando o conector OR. Então, para rastrear sinônimos, para o mesmo assunto em línguas diferentes, você vai usar o OR. O END para os grupos, os blocos de assuntos diferentes. E o NOT para excluir algum termo, algum assunto que você não quer que traga junto nos resultados, tá? Sempre consultar os tutoriais, os help das bases, porque tem alguns detalhezinhos que mudam, como, por exemplo, eu falei do operador de truncamento lá, que umas bases escolhem asterisco, outras escolhem o ponto de interrogação, tá? Então, é sempre bom dar uma checagem, principalmente naquela base que você vai ficar muito tempo, vai usar muito ela, pesquisar muito nela, é bom você ir lá nas tips, nas dicas de pesquisa dela, tá? Bom, o Google Acadêmico, que eu comentei um pouquinho lá, retomando, né? Eu cito muito ele para o serviço de comute de computação, né? Então, você vai lá, pesquisa um artigo no portal de periódicos da CAPES, você está lá logado com o CAF, entrou com a senha, não temos acesso ao texto completo daquele artigo, você precisa muito dele, tá? Está bloqueado, pede para comprar em dólares, tal. Aí você tenta ver no Google, né? Que no Google acaba tendo muita coisa, porque os direitos autorais aí na internet ainda não estão bem regulamentados no Brasil, né? Aí, se você não achar lá no Google normal, tá? Porque o Google Acadêmico, ele respeita os direitos autorais. Então, provavelmente, se não está disponível no portal de periódicos da CAPES, não vai estar disponível no Google Acadêmico, porque ele só pesquisa em bases de dados e repositórios institucionais, tá? É uma fonte de pesquisa boa para o seu trabalho, só que assim, o Google Acadêmico, ele é uma ferramenta de busca também, assim como o Google normal, só que ele é uma ferramenta de busca de informação científica, ele só pesquisa em bases de dados, repositórios institucionais, só pesquisa em literatura científica e acadêmica, tá? E agora no Google normal, não. A coisa está mais desregulamentada, essa questão de direito autoral, direito digital. Tem artigo que está lá, né? O PDF você acaba achando lá. Não achando lá, mande um e-mail para o serviço de computação que eu tento conseguir uma cópia com outra biblioteca no Brasil ou no exterior pelo serviço que a gente tem de comute, de comutação bibliográfica, tá? Bom, aqui eu já começo a partir do Google, né? A partir para os slides finais. Não sei se vocês têm alguma dúvida até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa. Eu coloquei aqui, lá na página inicial do portal de periódicos da CAPES, eles fazem propagandas do calendário de treinamentos online gratuitos que eles têm, de várias áreas, principalmente das grandes áreas, ciências exatas, ciências humanas, que vocês podem se inscrever e participar gratuitamente. Eles são online gratuitos, então divididos por grandes áreas, até de áreas multidisciplinares, que é do interesse de todo mundo, tá? Tem uma oficina que a gente gravou na pandemia, até com tradução para Libras, né, de uma pesquisa prática no portal de periódicos da CAPES, que dá uma noção boa, embora algumas coisinhas mudaram, mas dá uma noção boa dessa pesquisa
online, né? Bom, a gente tem alguns tutoriais e videoaulas de temas de interesse dos alunos, dos pesquisadores, como, por exemplo, plágio, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, não coloquei. Tem aqui no canal do CIB, tem uma playlist de plágio, que é interessante vocês assistirem, tá? E tem de outros assuntos, assim, por exemplo, do Orchid, do Zotero, do Mendeley, tem playlists ali que são videoaulas, tutoriais. Então, aqui nos slides, no outro curso que eu dei, que eu destaquei é de plágio, que eu acho importante, por isso eu vou até comentar com vocês, que aí explica como funciona o plágio, como acontece, quais são as punições, porque ele é considerado um crime no meio acadêmico, né? Você copiar dados, informações, ideias e não citar a fonte, tá? Então, assim, eu sempre recomendo aos alunos nos treinamentos, principalmente nos individuais, nessa questão de fonte, de citação, de plágio, pequem por excesso, é a minha recomendação. Tudo que vocês usarem, vocês têm que citar. Até se você usar um artigo seu, um livro seu, você tem que se autocitar, tá? Porque isso pode dar processo depois, e pode dar processo depois de você estar formado e você ter o diploma cassado, perde o diploma anos depois. Infelizmente, a gente já teve casos aqui na universidade, até de aluno estrangeiro que já tinha voltado para outro país. Então, a minha recomendação é essa: qualquer coisa que você usar de outra fonte, peque pelo excesso para citar, para colocar lá na bibliografia, nas referências, até se foi uma coisa sua, um material seu, tá? Bom, esse vídeo do treinamento de hoje que a gente está gravando vai estar nesse canal aqui, que é público do YouTube, que é um canal que eu criei para colocar essas gravações, depois eu mando o link para vocês. Eu vou mandar já o vídeo gravado, assim que o Google me mandar, né, o e-mail me mandar, depois eu subo o vídeo aqui e mando o link, que aí fica mais fácil, vocês podem compartilhar, porque está público, tá? Perfil institucional da BCO no Instagram, que é a rede que eu acho que a gente movimenta mais, principalmente para noticiar eventos, né? Então, eu deixei aqui para vocês seguirem, tá? O do Facebook a gente também posta, mais menos, tem coisa que só está no Instagram, acho que o Instagram que é o que movimenta mais, né? A gente também divulga muita coisa aqui da biblioteca pelo InfoRede Notícias UFSCar, tá? Que vocês recebem por e-mail. A gente divulga eventos, treinamentos, cursos da biblioteca aqui. E aí eu queria destacar, que eu deixei para o final, uma novidade que a gente teve, né, que é um curso online, que eu vou ter o cartaz dele aqui, tá? Esse curso aqui, não sei se dá para vocês verem bem, acho que vocês andaram vendo em alguns murais esse cartaz. A gente teve uma primeira oferta desse curso, é um curso online que foi criado ali pelo CIB, tá? De pesquisa científica para os alunos, e eu recomendo fortemente que vocês façam. Agora está fechado, teve uma primeira edição aí com 4 módulos, vai abrir de novo, tá? Então fiquem atentos aí, vai ser divulgado nas nossas redes sociais, no InfoRede, por e-mail. Então participem, tá? Tem certificado, é online, é gratuito, e vai estar falando de muita coisa que a gente falou hoje, aprofundando, né? Então tá um curso bem feito, assim. Então vale muito a pena vocês fazerem como alunos, tá? Tem um vídeo de lançamento, a live, né, de lançamento desse curso lá no YouTube, vocês podem assistir também, que aí vocês vão ter uma noção melhor. Aqui eu coloquei o PDF do folder, não é nem mais do que um folder, né, porque tem 19 páginas bem explicado do conteúdo do curso e tal. Aqui é a live de lançamento dele, né,
E ali é o cartaz que a gente andou pregando em alguns murais, tá? Aí eu coloquei aqui também o treinamento individual, que é de orientação acadêmica, que vocês podem solicitar gratuitamente, e a gente tem feito online depois da pandemia, né? E a gente tem conseguido atender bem mais alunos, né? Tem fluído melhor. E aí vocês podem pedir um agendamento, tá? Então, é um treinamento online, gratuito, vocês podem pedir, preencher nesse formulário no site da biblioteca, e aí é mais focado no aluno, né, nas suas dificuldades, nas suas dúvidas, tá? Vocês podem solicitar pelo site, tá? E mesmo aluno de graduação pode solicitar também, tá? Geralmente é de uma pessoa, porque é focado mais no trabalho da pessoa, nas dúvidas e tal. Dependendo, às vezes até 2, 3, às vezes estão escrevendo um artigo juntos, ou um grupo de pesquisa, mas até uns 3, assim, ainda funciona melhor, né? Mas a ideia é ser uma orientação mais individual, tá? Bom, as referências e aqui os contatos, o e-mail do atendimento, que é geral aqui do departamento, né, que é com outro bibliotecário que está na chefia. O e-mail dos treinamentos é comigo, para tirar dúvidas dos treinamentos. O e-mail da computação bibliográfica, que é aquele para pedir os textos completos dos artigos. Nosso site, redes sociais, Facebook, Instagram. O YouTube, né, que tem as videoaulas, os tutoriais que eu comentei do plágio lá no canal do CIB, tem 2 canais do YouTube, do CIB, do Sistema de Bibliotecas, e da BCO também, tá? E os nossos telefones, os nossos ramais aqui, tá? Graziela, Oi. você vai disponibilizar para a gente esses slides? Porque nessa parte final não está aparecendo para a gente. Tipo, e-mail, telefone, etc. Ah, é? Parou a apresentação, ela parou. Ah, peraí, deixa eu colocar de novo aí Tá, vocês veem. só para ter na gravação. Tá. Estão vendo agora? Ainda não. Ainda não. Não? Não, ainda não. Ah, eu acho. Ah, é porque acho que caiu o compartilhamento. Peraí. Acho que a hora que eu fechei, deixa eu ver se eu vou conseguir ainda pôr. Estão vendo? Estão vendo? Sim, agora sim. Agora sim. Ah, tá. Bom, então, posso repetir, o e-mail do atendimento, que é aqui da chefia do departamento de atendimento aqui no piso 1, do lado do balcão de empréstimo, bem aqui na entrada. O e-mail dos treinamentos é comigo, é para tirar dúvidas dos treinamentos, tá? E para os professores também solicitarem treinamento em grupo para as turmas, né? O serviço de comutação bibliográfico, o Comute, esse e-mail é um outro serviço que é comigo também, tá? E aí o nosso site da biblioteca, tem o site do CIB também, as nossas redes sociais, o canal do YouTube eu só coloquei o da biblioteca, mas tem o do CIB também, que tem o tutorial de plágio lá, tem algumas videoaulas no nosso canal da biblioteca, e os ramais aqui, os telefones também. Posso tirar? Pode. Pode sim. Eu acho que é uma travada por um momento. Mas deu pra escutar o que você falou. Bom, agora não está mais na tela cheia, né? Então, vocês têm alguma dúvida de tudo que foi falado, algum comentário? Tá gravando ainda, tá?
Posso parar a gravação, se vocês quiserem perguntar fora da gravação. Eu acho que eu vou... Eu só não Pode- entendi. Acho que é porque, como eu não estava no final, assumiu a apresentação, aquele serviço que você falou que é um atendimento individualizado, mas que também pode ser de até 3 pessoas. Ah, não apareceu para vocês? Não, não. Eu queria saber, é para ajuste das referências? Para a escrita do artigo? Na verdade, para escrita, para vários tipos de dúvidas, para dúvida de normalização ABNT, vocês podem agendar. Tá. Para a parte de normalização ABNT, quando o aluno está terminando, a gente tem os manuais, os tutoriais, que a gente recomenda que vocês consultem primeiro, inclusive as normas técnicas originais da ABNT que estão no Pergam. E aí, se ficarem dúvidas, né, que não estão contempladas ali nas normas, nos manuais, aí vocês podem agendar para a gente tirar essas dúvidas. Se for pouca coisa, pode mandar as dúvidas por e-mail, pode mandar com print, né? E se forem várias, aí é melhor agendar. Tanto para essa parte de dúvidas de normalização ABNT aí no final do trabalho, como principalmente a maior parte dos agendamentos é para pesquisa bibliográfica online aí nas bases de dados, nos periódicos científicos, né? Semelhante ao treinamento de hoje, mas de uma forma mais individualizada, né? E aí a gente vai conversar sobre vários assuntos, várias dúvidas sobre o trabalho, né? A gente deixa aberto para quem precisar desse serviço, quiser agendar, é só preencher aquele formulário ali no site, depois eu entro em contato por e-mail para a gente agendar, tá? Ah, beleza, perfeito. Obrigado. Nada. Eu vou parar a gravação